mais que eu tente, segunda, terça, quarta, você vai pensando no tema da palestra, e só vai aparecer na quinta-feira. Não foi? Não teve dúvida também essa última palestra, né? Eu pensei, o que eu vou conversar com o pessoal, né? O que a gente conversa durante o ano inteiro, né? O Silvio fala muito de quê? Ele fala muito de chá. Vocês lembram o chá do Silvio? O que leva? Os ingredientes que leva? Conhecimento, habilidade, atitude ou ação. Então, o Silvio fala isso, né? Sobre as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, as consequências disso. Eu falei, eu vou conversar com o pessoal sobre atitudes, né? Todos nós viemos aqui na casa por algum motivo, né? Por alguma atitude que a gente cometeu, seja ela não tão boa, a gente vem aqui e se lamenta, tem as coisinhas que deram errado na vida da gente, ou por atitudes boas que a gente vem agradecer. Eu vou me focar nessa última, nas atitudes positivas, para a gente tentar descobrir se a gente comete ou se a gente pratica muitas atitudes positivas ou não. A gente vai saber hoje a quantidade de atitudes positivas ou negativas que a gente tem. Bom? Então, a gente tem várias atitudes: responsabilidade, gentileza, reciclagem, união. Tudo está no nosso catálogo. Mas do que a gente se serve? Vamos falar das atitudes positivas. Tá bom? Vamos deixar aquelas atitudes negativas, aquelas ações que a gente comete em momentos impensados, ou que não eram para a gente praticar a ação, era só para ficar no nosso pensamento, e vamos se focar nas atitudes positivas. Alguém já fez isso? Sorria para estranhos, olhe em seus olhos e diga olá. A gente já fez isso? Geralmente a pessoa estranha, a gente procura ter contato. Se é amigo, se é o pessoal aqui do centro, a gente fala olá, dá um beijo, dá um abraço. É bom ser uma casinha pequena, que aqui a gente pode abraçar todo mundo, né? Na federação não dá para abraçar, só em outros centros também não dá para a gente ter esse contato, esse carinho gostoso que a gente tem aqui nessa casa, tá? Mas por que a gente não faz isso? É por medo? Que a gente não olha nos olhos de um estranho e diz para ele olá. Por que a gente não faz isso? Alguém tem ideia? Medo? Receio. Orgulho. É difícil isso. Nós, como estranhos para alguém, será que não queríamos que alguém olhasse para a gente sorrindo e dissesse olá? A gente queria isso para a gente? A gente quer isso para a gente? E por que a gente não pratica? Por que a gente não faz isso? A gente é sem vergonha. Tá? Tem pessoas que são tímidas. É possível uma pessoa tímida chegar para o outro, olhar para o outro e falar olá, porque está dentro dela. As extrovertidas são. E se a gente começar a pensar que o outro, que a gente vai falar um olá, é uma pessoa igual a gente? Ela tem família, ela ama alguém, ela tem problemas, frustrações, tudo que a gente tem. Então por que a gente
não compartilha isso com as pessoas? Por que a gente não passa um pouquinho dessas atitudes positivas para aquelas pessoas? Principalmente quando a gente estiver bem, quando a gente estiver com o nosso coração em paz, com a nossa mente tranquila. Por que a gente não distribui o que a gente ganha gratuitamente? Então, vocês escutaram o que a Giovana falou? Muitas vezes, sabe, assim, quando as pessoas de idade, você sentado na beira do prédio, nas escadas, você faz bom dia, boa tarde. Quando eles veem você de longe, eles já esperam que você repita a mesma gesto de novo. Sempre. A pessoa aguarda que no outro dia, ou no outro momento que você passar, Exatamente. que você cumprimente-a novamente. Se torna um vício gostoso, né? Algo gostoso. Mas a gente primeiro precisa começar. É algo para a gente pensar. Ok? Primeiro ponto. Vamos para o segundo. Cada um de nós reserva um momento de tranquilidade para a gente no nosso dia a dia. 5 minutos, 10 minutos, só para a gente. Vocês mães, nós pais, aqui aquelas pessoas que têm aquela família agitada, né? Você chega, abre a porta e se casa com você, papai, aqui, lá, né? Papai quer isso, mamãe quer aquilo. Será que a gente reserva todos os dias um pouquinho de tempo para a gente? Isso é uma atitude também. Será que a gente não precisa começar a fazer isso? A dedicar um pouquinho de tempo, de tranquilidade para a gente. O nosso cérebro está pensando direto. Ninguém consegue ficar sem pensar. Se eu falo para vocês, parem de pensar, o que vocês vão fazer? Pensar. Não dá para a gente parar de pensar. Nós vamos pensar em parar de pensar. Isso complica mais ainda, não é? Se a gente conseguir esses momentos de tranquilidade, a gente vai ficar mais sossegado, mais em paz interior, né? A Fátima, com o yoga dela, né? A gente tem esse privilégio, toda terça-feira aqui, a gente ter uma horinha de yoga para isso. Às vezes a gente se esquece de reservar nos dias subsequentes esses momentos de paz. Mas aqui no yoga, a gente obrigatoriamente se foca nisso. Querendo ou não, você tira um momento. É um tempinho necessário. As pessoas que fazem yoga ou já fizeram, sabem o quanto é essencial isso para a gente. Como é que eu posso tomar atitudes sensatas, corretas, boas, se eu não estou em paz comigo? Como é que eu posso ter paciência com o outro se eu não estou em paz comigo? Então é necessário, a vida passa rapidinho. A vida não é o que a gente quer. Ela é o que é. Então a gente precisa reservar algum momento de tranquilidade para a gente. Façam isso. Comece com um minutinho, 5 minutos, 10 minutos. Dediquem-se a você. Tá? Dediquem-se. Façam esse momento de tranquilidade, de paz. Vocês vão ver como as ideias brotam, as soluções, os problemas vêm de forma mais simplificada. Terceiro ponto. Esse é meu ajudante, ele vai lá na frente, ele é curioso, ele quer saber o que tem lá na frente, aí depois ele volta, tá bom? Falta para ele paciência. Nós costumamos fazer isso, tá? Está em nós isso aí. Interromper os outros ou completar as frases das pessoas que estão falando conosco.
pessoa está falando com você lá. Olha, ontem eu fui resolver um problema, cheguei lá. Quando eu fui passar no médico, aí a gente cumprimenta. Ele não estava. Ele não te atendeu direito. Não era isso. A pior coisa para quem quer ser escutado é um ouvinte que não escuta. A gente precisa saber escutar as pessoas. É horrível, é doentio para a gente ficar quietinho enquanto o outro está falando, porque a gente acha que a gente sabe o que aconteceu com o outro. Mas como é que a gente pode ouvir a pessoa se a gente interrompe a pessoa? Ou se a gente completa a frase da pessoa? Como é que eu vou ter a paciência de escutar se eu estou falando, interrompendo, dando meus palpites? Então, pense nisso. Quantos de nós temos essa paciência de parar? Eu vou ouvir a pessoa falar até o fim. A gente não se aguenta. A gente quer dar uma cutucadinha. Por quê? Porque a gente quer apressar a fala da pessoa e a gente quer entrar no trem também. A gente quer falar também. A gente tem essa ânsia de falar para as pessoas, de querer que a pessoa escute, mas a gente não tem a ânsia de ouvir a pessoa. Então a gente fala assim, a pessoa vem conversar com a gente. Às vezes a gente fala e o outro não quer ouvir, a gente só quer falar, não quer ouvir. Às vezes a pessoa nem pensa na frase que você falou. Você terminou uma frase, a pessoa nem pensa, nem refletiu. Ela já está atropelando. Esse é o problema. Não dá para ouvir falando. Não tem como. Ou a gente ouve, ou a gente fala. E eu tenho essa mania. Eu tenho essa mania. Enquanto, até quinta-feira eu não sabia que tinha esse vício. Não sabia. Eu era perfeito, eu deixava o pessoal falar, eu era um ótimo ouvinte. Na quinta-feira, quando eu estava fazendo isso, eu faço isso. Né? As pessoas estão falando e eu completo. Isso. É normal, isso já está intrínseco. Em mim, pelo menos, está. Eu comecei a pensar nisso, porque não preciso parar. Se eu vou dialogar com a pessoa, ela conversa, ela fala, eu escuto. Eu falo e talvez ela me escute. Talvez ela me escute. Não sei se vai escutar. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu percebi que eu perco nisso aqui. Eu acho que eu só me sinto esperto, né? Eu sei que a pessoa vai falar. Então eu vou completar. Nada. Porque eu quero também expor